Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago para vocês essa bolsa que pode ser pochete barra bolsa barra estojo, tá? Então é uma aula que vocês podem adaptarem, tá? Então dá para usar como pochete, dá para usar como bolsa. Se você fizer só o corpo, dá para fazer um estojo, tá? Então uma aula completona. Essa pochete, que foi a ideia inicial, eu trouxe com estruturação, tá? Fiz com estruturação de EVA para vocês verem como fica bem firminha. Essa estruturação eu aprendi com a Ana Paula da Adorável Crochê lá uns 2, 3 anos atrás, bem antes de eu começar a ensinar aqui no YouTube. Então é uma técnica maravilhosa que eu não tenho como deixar guardada, gente, que é uma técnica muito boa, ó, para vocês verem. Além de estruturar, ela forra, ó, pra vocês verem. Então, ela já fica forradinha, tá? Então, uma aula maravilhosa. Já quero falar pra vocês desse fio maravilhoso, que é o fio da Fiorecer Tie-Dye. Eu utilizei menos de um rolo, ainda sobrou 50 gramas desse fio. E ainda ficou uma bolsa bem grande, tá? Bem espaçosa, já vou mostrar pra vocês o espaço interno dela. Também utilizei um par de argola articulada e também a alça de regulagem da MM Criações, tá? Isso daqui é o pulo do gato, porque com a alça de regulagem você pode utilizar ela tanto como pochete, tanto como bolsa, tá? Então você regula o tamanho da alça que você deseja. Também trouxe para vocês a aplicação de zíper, tá? Ensinei para vocês a forma mais fácil que eu já utilizei para colocar zíper. Eu já vendi mais de 200 bolsas borro aí pelo Brasil afora e eu sempre utilizei essa técnica por ser mais fácil e eu vou ensinar para vocês tudo bem certinho. Então vamos lá para o espaço interno que eu queria mostrar para vocês, ó. Tem uma capinha de celular aqui e coloco aqui dentro, ó, para vocês verem como fica super espaçoso, ó. Tá aqui a capa, ainda sobra espaço, tá? Então uma bolsa maravilhosa, tanto para pochete como para bolsa. E vamos lá para as medidas. Então, aqui de comprimento, ela ficou com quase 25 centímetros de comprimento, de altura 10 centímetros de altura e a largura que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Ela ficou com 6 centímetros de largura, tá? Então, vocês já viram o espaço maravilhoso que ela fica interno, tá? É uma aula super completa e espero muito que vocês gostem. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique aqui comigo no canal Na Sten Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você ser avisado toda vez que eu postar aula. Também, se você puder, seja membro, porque todos os meses vou trazer 2 aulas inéditas para vocês lá na área membros, que vai ser somente exclusiva para membros. E também, meus amores, assistam os anúncios, que isso me ajuda bastante e me incentiva a cada vez mais trazer aulas para vocês. Tá bom? Então, bora para a aula! E vamos para os materiais que vamos utilizar nessa aula. A estrela da nossa aula vai ser o fio de malha da Fiorecer. Esse aqui é o tie-dye, gente. Ó, pra vocês verem. É o tie-dye na cor 0445. Esse fio tem 28 milímetros e 140 metros, tá? Mas tensionando, né, ele fica um pouquinho mais. Ó, pra vocês verem que cor linda, ó. Bem verão. E é esse que a gente vai utilizar, tá? Vou deixar pra vocês na descrição o site para vocês comprarem, tá? E também um link da Shopee. Vou utilizar também um par de argola articulada na cor prata e uma alça com regulagem também na cor prata. E a alça e a argola articulada vocês encontram na MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal. Já deixo para vocês o site aqui na descrição e também um cupomzinho de desconto, que é na 10, para vocês terem 10% de desconto no site. Lá no site, além da alça e da argola articulada, vocês encontram outros tipos de alças também, forro prontinho para vocês porem na bolsa, fechos, alças, fundos de bolsa, abas e muitos outros materiais para suas bolsas. Lembrando que é um cupomzinho por CPF. Também vou utilizar um zíper, tá? Ó, essa parte aqui da lateral é preta, mas não vai aparecer, tá? A gente vai costurar e vai ficar imperceptível. Eu comprei mais por conta aqui do cursor ser prata, tá? Pra combinar com a nossa bolsa. E esse zíper aqui, ó, tem 30 centímetros. Agulha e linha pra costura. Fita métrica. Marcadores também, que vai ser essencial pra gente não se perder nos pontos. E a agulha que vou utilizar vai ser a agulha número 6, soft da Círculo, tá? Pro nosso fio.
Então, meus amores, eu queria mostrar pra vocês também uma parte opcional, mas é uma parte que eu acho essencial pra sua pochete. Mas se você não quiser fazer, não tem problema, tá bom? A parte da estruturação. A parte da estruturação, meus amores, eu acho muito em conta, tá? Ó, quando você compra um tecido, você sempre pode perguntar qual que é o mínimo. O mínimo aqui na minha cidade é 30 centímetros. Então, é coisa aí de R$7 o tecido, que eu vou poder usar várias e várias vezes, tá? Esse aqui já tá usado, eu já usei. Outra coisa, que é a cola quente, a pistola de cola quente, tá até meio sujinha, mas eu comprei essa daqui por R$15, e a cola quente mesmo, o tubo de cola quente é em torno de 10, 20 centavos, dependendo da sua região, e uma folha de EVA. A folha de EVA também eu comprei por R$3, tá? Pode ser qualquer cor, não tem problema ser de outra cor, você só precisa dele pra estruturar a sua bolsa, tá? Então, eu acho uma parte muito bacana, que eu acho muito bom, se você não tem, você investir, tá? Porque o custo é baixo e o resultado final da sua bolsa vai ficar totalmente diferente, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, tá? Ó, pra vocês verem, gente, esse fio é maravilhoso. Olha a cor dele, bem alegre, né? Então, vamos iniciar. Vou pegar aqui o meu fio de malha e eu vou deixar, ó, um bom pedaço aqui pra gente fazer um acabamento na nossa base, tá? E depois a gente vai começar o nosso trabalho. Então, eu deixo pra cá pra mim não me confundir. Então, aqui eu vou fazer a minha laçada inicial. Eu não vou apertar muito, porque essa laçadinha já vai contar pra gente fazer o nosso primeiro ponto baixo, tá? E aqui, contando com a nossa laçada, vamos fazer 19 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz aqui as minhas 19 correntinhas. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que reparem que esse lado do fio, ele é bem mais forte, os tons, e aqui já é mais clarinho. Esse lado aqui é o avesso, tá? Então, temos que tomar cuidado pra não fazer os pontos do lado avesso, tá? Fiz aqui os meus 19 pontos, né? Nossas 19 correntinhas, e vamos voltar trabalhando aqui. Vou pular aqui a minha primeira correntinha, não vou trabalhar do lado avesso, vou trabalhar do lado direito. Pulo essa primeira, venho na próxima. Laço aqui, bem no meio da correntinha, e faço um ponto baixo. No próximo, laço o meu fio, fico com 2 laçadas na agulha, laço novamente e faço o meu próximo ponto baixo, tá? Então, esse é o primeiro trabalho que vamos fazer, tá? Vamos fazer pontos baixos até a gente chegar aqui no nosso nozinho inicial. Então, já cheguei aqui no meu nozinho inicial, que aqui vai ser onde a gente vai fazer a nossa curvinha. Eu vou entrar aqui no meu nozinho, tá? Ó, por isso, a importância de a gente não apertar. Venho aqui, faço o primeiro ponto baixo da nossa curva. Deixa eu acertar aqui bem certinho. Faço o primeiro, tá? Ah, uma das dicas da nossa base oval é a gente não fazer aqui todos os pontos aqui desse lado, entendeu? A gente ir virando, ó. Então, aqui eu vou fazer no meio mais um, aqui no meio eu faço mais um ponto baixo, dou uma viradinha no meu trabalho, já virando pra cá, ó. Deixo de fora esse fio, tá? E aqui eu faço o meu terceiro ponto baixo. Ó, pra vocês verem. Então, fica os 3 bem certinho. Se eu fazer aqui, vai ficar esquisito e não vai ficar oval bem certinho, tá? Então, esse fio que a gente fez, ó, da laçada inicial, a gente puxa, ó, pra desfazer aquele buraquinho que tava ficando. Por isso que eu gosto de usar a laçada inicial na nossa base oval. Agora, vamos seguir fazendo pontos baixos, ó. Bem no pezinho desse meu ponto, tá vendo? Eu entro com a minha agulha e faço o meu próximo ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Bem no pezinho desse, eu entro e faço o meu ponto baixo, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma, para cada pontinho de base aqui, até eu chegar no nosso primeiro pontinho aqui, tá? Nessa parte reta aqui, ó, porque esse ponto aqui, esse primeiro pontinho, já faz parte da nossa curva. Então, a gente conta esses daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Então, na nossa parte reta, temos 16 pontinhos. Então, vamos fazer esses 16 pontos
desse lado de cá também. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no meu início, tá? Fiz as minhas 16, os meus 16 pontos baixos aqui e já cheguei na minha curvinha, tá? Que a gente já fez o nosso primeiro. Aqui, meus amores, a gente também precisaria dos nossos 3 pontos. Mas como a gente vai trabalhar, ó, nas alcinhas de cima, aqui eu vou fazer somente um pontinho, ó. Venho bem aqui, ó, no meu primeiro ponto, ó. Faço no meu espacinho e faço o meu ponto baixo. Por que que aqui eu só vou fazer 2? Porque aqui agora a gente vai fazer o fechamento. E com o fechamento, ó, eu já tenho uma aqui, a alcinha de cima, aqui mais uma. Com o fechamento, vou ficar com a minha terceira. Então, não vai ter necessidade daqui, nesse início, a gente fazer o terceiro ponto baixo. Se eu fizer o terceiro ponto baixo aqui, vai ficar uma alcinha a mais, tá? Então, eu preciso que fique bem certinho. Então, vamos lá para o nosso fechamento. Eu solto aqui um pouquinho a laçada, venho aqui, ó, nessa primeira alcinha de cima, tá? Nessas duas alcinhas, pego aqui com a minha agulha de trás pra frente e passo por baixo dessas duas alcinhas. Vou pescar aqui, ó, essa minha laçada e trago aqui pra trás, ó, pra vocês verem o que eu falei. 1, 2 e 3. E aqui a nossa parte reta, tá? Então, por isso que eu não faço um pontinho a mais, tá bom? Aqui, meus amores, vamos trabalhar um ponto super fácil, porque eu quero trazer destaque principalmente pro nosso fio. Se eu fizer um ponto muito elaborado, não vai fazer diferença, porque o fio já é lindo, maravilhoso. Então, o destaque vai ser totalmente pro fio, tá? Então, ó, vou vir aqui, gente, pegando somente uma alcinha. Tá vendo que a gente tem duas alcinhas? Eu entro aqui na nossa primeira e pego a de baixo. Já é costume, tá, meus amores? Eu vou fazer desse jeito. E aqui, ó, eu vou passar, porque a gente tem que trabalhar na alcinha de trás, pegando esse nozinho, tá vendo? Que a gente tem esse nozinho aqui, ó, no pontinho. É o ponto do avesso, ó, a gente tem esse nozinho. Então, eu vou passar por aqui também, por baixo desse. Agora, eu coloco essa minha laçada na agulha, tá? E ajusto aqui, tá? Ó, pra vocês verem. E agora, eu vou subir aqui, ó, puxo aqui o meu fiozinho pra cima e faço o primeiro ponto, tá? Vamos lá fazer de novo pra vocês não se perderem aqui. Então, eu solto aqui a minha laçada, venho nessas duas alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, coloco a minha laçada na agulha e puxo aqui pra trás, tá? Vou pegar aqui uma alcinha, opa, vou pegar aqui uma alcinha, tá? Ó. Pego aqui uma alcinha, pego aqui a alcinha de cima, puxo essa aqui de baixo, que é a de baixo que eu gosto de trabalhar. E depois passo por baixo desse nozinho aqui. Pronto, agora eu volto a minha laçada na agulha. E ajusto muito bem isso daqui, tá? Precisamos ajustar pra ficar bem bonito. Ó, pra vocês verem. E agora, eu vou subir aqui, vou puxar a minha laçada, ó, essa daqui do rolo, aqui pra frente. Eu não puxo de uma vez pra não ter perigo de puxar fio errado. Eu vou, ó, dando uma giradinha. Tá vendo que eu dei uma giradinha só? E o fio já veio, e é isso que a gente vai fazer. Tô com a minha laçada aqui na minha agulha e vou fazer aqui uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Aqui agora, meus amores, vamos iniciar os nossos aumentos na nossa curva. Já vou pegar o meu marcador. Vou pegar aqui os meus 4 marcadores, tá? Então, no início, fazemos aumento em todos os pontinhos. Eu tenho aqui o meu segundo e aqui o meu terceiro, e temos esse aqui que a gente vai trabalhar depois na volta. Então, aqui no mesmo espacinho, eu entro e faço mais um ponto baixo, tá? Então, ficamos aqui com o nosso primeiro aumento. Agora, eu vou mostrar pra vocês aonde a gente vai trabalhar, ó. A gente vai trabalhar na alcinha de trás e também no nozinho. Tá vendo os nozinhos aqui? Temos as perninhas dos pontos baixos e o nozinho de cima. Então, a gente pega essas duas partes pra ficar firme e não fazer buraco, principalmente, tá? Então, aqui faço o meu primeiro ponto baixo e agora o meu segundo ponto baixo, tá? Então, ficamos com 2 aumentos aqui. Pego o meu marcador e coloco nessa alcinha de cima aqui, ó. Então, temos aqui os nossos 2 aumentos e vamos iniciar aqui a nossa parte reta. Mas antes, vamos fazer aqui, gente, o detalhe na nossa base que eu acabei esquecendo. Já era pra ter feito antes de fazer o fechamento, tá? Então, vamos lá, ó. Temos aqui o nosso fio, tá? Esse que sobrou. E, ó, eu vou posicionar a minha agulha, ó, do lado direito. E vou entrar bem na onde foi feito
o espacinho que foi feito os 3 pontos na nossa próxima curva. Entro aqui. Entrei aqui, tá? Dou uma ajustadinha. Laço o meu fio e trago essa laçada aqui pra cima. E aqui, gente, vamos trabalhar pontos baixíssimos, tá? A gente vai entrar bem no espacinho aonde tá os 2 pezinhos. Temos o pezinho aqui desse ponto e o pezinho desse, que é o mesmo espaço. Então, eu entro aqui, laço o meu fio, fico com 2 laçadas na minha agulha e passo essa laçada por dentro dessa, tá? Então, vamos fazer pontos baixíssimos aqui, pra vocês verem. Bem tranquilinho, tá? Sem apertar muito, pra não repuxar a nossa base, que a gente precisa que ela fique bem retinha aqui, tá? Ó, pra vocês verem o detalhe que fica na nossa base. E dessa forma, vamos fazendo até a gente chegar ali aonde a gente fez o nosso grupinho, o segundo grupinho. Cheguei aqui já no meu início, tá? Já trabalhei naquele espacinho que eu falei pra vocês, ó, que ficamos com os 3 pontinhos. Agora, eu vou trazer esse fio aqui pra trás, tá? Pode pegar aí qualquer coisa na perninha desse primeiro pontinho também, não tem problema, tá? Só pra não voltar totalmente. E segura aqui esse último pontinho pra não desfazer. Ó. Eu trago ele pra cá, ó. E fica esse acabamento na nossa base, tá? Aqui, eu já posso trazer esse meu fio pra cima, tá vendo que a gente já trabalhou nesse pontinho aqui, ó? Eu passo aqui por baixo dessas perninhas. E puxo esse meu fio que sobrou aqui, segurando sempre o primeiro pontinho pra não desfazer. Ó. E já posso segurar aqui esse fio pra gente ir arrematando, tá? Então, vamos dar sequência. Segura aqui meu ponto e vamos continuar fazendo aqui os nossos pontos baixos, tá? Aqui na nossa parte reta. Então, vamos fazer aqui os nossos 16 pontos baixos até a gente chegar aqui, ó, na nossa curvinha aqui, onde tem os nossos 3 pontos, tá? Vou dar sequência aqui e já volto com vocês. Já fiz aqui os meus 16 pontos na nossa parte reta e vamos iniciar aqui os nossos aumentos. Da mesma forma que a gente já fez do lado de cá, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer 3 aumentos. Fiz aqui no primeiro ponto e já marco pra mim não esquecer, ó. Fiz o meu primeiro, não vou esquecer de fazer o meu segundo, tá? No próximo, o nosso segundo aumento aqui dessa curvinha. E agora, no nosso último aqui, mais um aumento, tá? Então, 1 e 2. E marcamos aqui também. Tá? Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nossa curvinha. E agora, vamos novamente fazer os nossos 16 pontos da nossa parte reta aqui, tá? Então, vamos fazendo aqui com bastante calma, deixando bem bonito esse ponto. Cuidado para não apertar muito. Já fiz aqui os nossos 16 pontos baixos. E chegamos aqui no nosso último pontinho, tá? No nosso último espacinho. E aqui vamos fazer um aumento, tá? Então, é somente ali na parte de baixo que a gente deixa de fazer um. Agora, nas nossas subidas, a gente trabalha normalmente a quantidade de pontos. Não vamos esquecer de marcar aqui o nosso primeiro pontinho do nosso aumento, tá? Ó. Certo? E vamos lá fazer o nosso fechamento novamente. Solto aqui a minha laçada, venho aqui na nossa alcinha de cima, tá? Com a agulha de trás pra frente, pegando as 2 alcinhas. Pesco aqui esse meu fio, ó, e trago aqui pra trás. Aqui, vou pegar uma alcinha, somente, tá? Venho aqui no nosso nozinho de trás e coloco a minha laçada na agulha e ajusto bem aqui, tá? Então, a gente ajusta bem aqui. E agora, trago esse meu fio rodando aqui a minha agulha pra gente fazer o nosso primeiro ponto aqui dessa parte das subidas, tá certo?
Então, meus amores, a gente iniciou aqui a nossa parte de baixo com aumentos. E agora a sequência vai ser um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho, tá? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui, ó, com um ponto sozinho, tá? Venho no meu próximo espacinho e faço um aumento. No próximo, um sozinho. E tiro aqui o meu marcador. E faço um aumento, tá? Um e dois, certo? E coloco aqui o meu marcador. Sempre sem esquecer de colocar o marcador. E vamos dar sequência, fazendo aqui os nossos 16 pontos da nossa parte reta. Quando chegar aqui no meu marcador, eu volto com vocês. Então, já cheguei aqui no meu marcador, ó. A gente vai desmarcar, e aqui uma regrinha bem bacana para vocês não se perderem quando a gente estiver fazendo os nossos pontos. Qual que é a nossa regra? Da mesma forma que a gente termina esse lado aqui, ó, que a gente terminou com um aumento, aqui a gente inicia também com um aumento, tá? Então, ó, faço aqui o meu primeiro e eu já vou marcar, ó. Primeiro e o segundo aqui. E agora, vamos fazer aquela mesma sequência, de um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Então, aqui eu faço um sozinho. E aqui, um aumento, tá? E é essa sequência até a gente chegar ali no nosso marcador novamente. Então, meus amores, já fiz aqui a nossa curvinha, tá? Ficamos com um total de 9 pontos. E outra coisa muito bacana, que se a gente inicia aqui com um aumento, sempre o final vai dar o oposto. Então, um ponto sozinho, ó. Eu iniciei com um aumento e finalizei com um ponto sozinho. Então, vamos dar sequência aqui, fazendo os nossos 16 pontos da nossa parte reta. E quando eu chegar aqui no nosso marcador novamente, eu volto com vocês. Já fiz aqui os meus 16 pontos na nossa parte reta, tá? Então, cheguei aqui no nosso cantinho, né? Cheguei aqui na nossa curvinha pra gente finalizar essa lateral. E aqui, do mesmo jeito que a gente finaliza desse lado, a gente finalizou com um sozinho, aqui também a gente inicia. Então, vou fazer um sozinho. E agora, o último aumento. Um e dois. E vou marcar aqui antes que eu me esqueça, tá? E agora, vamos pro nosso fechamento novamente. Solto aqui a minha laçadinha, venho aqui na nossa de cima, ó, pegando com a agulha de trás pra frente, levo pra trás, pego aqui uma alcinha somente, tá? Tanto faz qualquer uma das duas. Opa! Aqui, coloco no meu nozinho de trás, tá? Pra trazer firmeza pro nosso ponto. Ajusto aqui um pouquinho, coloco na minha agulha, ajusto novamente até ficar bem justinho. E vamos fazer o nosso primeiro pontinho aqui, tá? Ó. Subo aqui a minha correntinha pra gente fazer o nosso primeiro pontinho. Agora, meus amores, outra dica pra nossa base perfeita. Toda vez que a gente já fez a outra carreira, a gente já sabe como que a gente vai iniciar. Por quê? A gente nunca vai fazer aumento sobre aumento, principalmente de uma carreira para outra. Nas próximas, não tem problema outro aumento ficar aqui. Mas de uma carreira para outra, a gente tem que se atentar muito aqui, tá? Então, ó, aqui eu tenho o meu ponto sozinho. Então, eu sei que no meu ponto sozinho, eu posso trabalhar o meu aumento, tá? Então, aqui eu já vou iniciar um aumento, certo? E na nossa sequência de baixo, tava um ponto sozinho, um aumento, e aqui vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, aqui, no próximo, são 2 sozinhos, perdão. 1 e 2. No próximo, um aumento. E aqui vamos finalizar com 2 sozinhos, tá? Já vou desmarcar aqui porque vai ficar bem certinho. Então, aqui, ó, pegando na alcinha de trás. 1 e 2.
Pegar bem certinho, tá? Tomando cuidado pra não pegar a alcinha do ponto seguinte. Então, aqui ficou o nosso último pontinho e eu vou marcar aqui, tá? Porque vamos fazer mais uma carreira depois dessa. E agora, vamos dar sequência aqui aos nossos 16 pontos sozinhos. Então, já chegamos aqui no nosso marcador, vamos desmarcar. E como falei pra vocês já, da mesma forma que a gente finaliza, a gente inicia. Então, a gente finalizou desse lado aqui com dois pontinhos sozinhos. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro. E já vou marcar pra mim não me perder. 1 e 2 pontos sozinhos. E agora, um aumento. Então, vamos fazer dessa forma. 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento, até a gente chegar aqui no nosso marcador de novo. Já finalizei aqui a nossa curvinha, tá? Quando a gente termina de uma forma, a gente sempre vai terminar no inverso aqui, tá? Então, a gente iniciou aqui com 2 pontos sozinhos e finalizamos com um aumento. E aqui ficamos com um total de 12 pontos na nossa curvinha. Lembrando que essa mesma quantidade tem que ter do lado de cá depois que a gente finalizar, tá? Então, aqui agora vamos fazer os nossos 16 pontos sozinhos novamente, até chegar aqui no marcador. Então, chegamos aqui no nosso marcador novamente, tá? E como a gente finaliza, a gente inicia. Então, aqui a gente vai fazer um aumento novamente. Já marco de novo. Ó. Pra gente não se perder, tá? E os nossos 2 últimos pontos sozinhos. Então, pra vocês verem como dá bem certinho. Agora, vamos fazer o nosso fechamento de novo, tá? Do mesmo jeito que a gente já tá fazendo em todas as carreiras, tá certo? Do mesmo jeitinho, ó. Ajusta aqui bem. E subimos aqui o nosso primeiro pontinho aqui da nossa última carreira, tá? Então, como já sabemos, não podemos fazer aumento sobre aumento. Então, aqui eu já tenho os meus 2 pontos aqui, ó, meu aumento aqui na parte de base. Então, eu não posso trabalhar aumento aqui em cima. E aqui a sequência vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento, tá? Então, aqui, ó, no nosso último, provavelmente vai ficar um aumento. Então, um aumento, 3 sozinhos. Um aumento e 3 sozinhos. Então, aqui, vamos fazer os nossos 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Agora, aqui, um aumento. E agora, mais 3 pontos sozinhos. Sempre pegando o nozinho pra deixar bem firme. E aqui no último, fazemos um aumento, tá? Caso você vai fazer o mesmo tamanho que o meu, não precisa marcar mais, tá? Mas caso você queira fazer mais carreiras, mantém marcadinho aqui, tá bom? Vou deixar marcado para depois eu explicar para vocês como vocês vão continuar caso vocês queiram fazer mais carreiras. E aqui vamos dar sequência aos nossos 16 pontos sozinhos. Então, já cheguei aqui no meu marcador, tá? E da mesma forma que a gente finalizou aqui, a gente inicia. Então, vou iniciar com um aumento. Já marco aqui, ó. Um aumento e os nossos 3 pontos sozinhos. Um aumento e 3 pontos sozinhos, até a gente chegar novamente no nosso marcador. Já fiz aqui a nossa curvinha, tá? Então, como você já sabe, a gente inicia de um jeito, finaliza de outro, ó, aqui na nossa curva. Então, aqui eu iniciei com um aumento e finalizei com 3 pontos sozinhos. Já marquei aqui também e ficamos com 15 pontos aqui na nossa curva. Agora, vamos continuar aqui e fazer os nossos 16 pontos sozinhos.
Já fiz aqui os meus 16 pontos sozinhos, vou tirar aqui o meu marcador pra gente iniciar o finalzinho aqui, né, da nossa curva. Lembrando sempre, ó, de deixar a parte do avesso pra dentro, tá? Então, aqui, vamos lá. Vamos fazer os nossos 3 pontos sozinhos, da mesma forma que a gente finalizou ali. Vou marcar aqui, como falei pra vocês. Dois. E 3, e nosso último aumento aqui da nossa carreira, tá? Pra vocês verem como fica. Eu já vou cortar o meu fio pra gente arrematar aqui, tá? Eu sempre mantenho aqui uma capinha de celular, capinha antiga, pra gente colocar aqui, ó, por cima da nossa base, tá? Ó, pra vocês verem. A gente precisa deixar os nossos trabalhos sempre funcionais, tá? Então, por isso que eu mantenho aqui a capinha. Sobra aqui um dedinho do lado. Como a gente vai fazer uma lateral, então o acabamento, ela vai ficar com um espaço interno maior, mas precisa pelo menos caber um celular, tá? Então, aqui eu já vou cortar o meu fio para fazer o arremate. Vou soltar aqui todo o meu fio, ó, e vou vir na nossa alcinha de cima, de trás pra frente. Eu vou puxar aqui, ó, esse restante de fio, ó. Puxo aqui e vou voltar aqui pra trás, tá? Pego aqui o meu nozinho, aquele mesmo nozinho que a gente já tava trabalhando, e saio aqui bem no meio das duas alcinhas. Ó, e puxo, tá? Ó, ficando assim um acabamento invisível, tá certo? Então, se você quiser fazer mais carreiras ou menos carreiras também, vocês podem fazer, tá? Sempre comparando aí o tamanho. Pra mim, esse tamanho ficou bem bacana. E aqui, se vocês forem continuar, a sequência vai ser a mesma, tá? Então, se aqui a gente fez 3 pontos sozinhos e um aumento, a próxima vai ser 4 pontos sozinhos e um aumento, 5 pontos sozinhos e um aumento, e assim por diante, tá? Se atentando somente para não fazer aumento sobre aumento, tá bom? Sempre deixar o aumento quietinho aqui, porque se você fazer aumento sobre aumento, vai formar bico aqui na nossa base, e a gente precisa que fique bem redondinha aqui essa parte, tá? Fique certinho a nossa curvinha. Lembrando também que toda forma que a gente finaliza, a gente inicia do lado de cá, tá? E esqueci de contar pra vocês quantos que ficou aqui. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ficamos com 15 aqui na curvinha e aqui a mesma coisa. Vamos contar quantos pontos que ficamos em toda a nossa volta. Então, a nossa lateral ficamos aqui com 62 pontos. Tá certo? Agora eu aconselho vocês a finalizarem a sua base, arrematar tudo certinho e já iniciar outra base, tá? Porque, como eu falei, as bases têm que ter exatamente o mesmo tamanho, a mesma tensão de ponto. Então, se você fazer uma agora, daí for fazer a estruturação e subir a lateral para depois fazer outra base, pode ser que fique com um tamanho diferente. E precisamos que fique exatamente com o mesmo tamanho, tá? Então, você volta o vídeo, caso você tenha alguma dúvida, para ver as diquinhas também que eu dou durante essa base. Depois que você tiver as duas bases finalizadas, a gente vai para nossa estruturação. Então, pessoal, já estou aqui com as minhas duas bases, ó, exatamente do mesmo tamanho. E eu vou medir para vocês aqui com que tamanho que ela ficou. Vou deixar uma aqui. A minha base ficou aqui com quase 25 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, tá? Então, temos que deixar as duas bases com esse mesmo tamanho, tá certo? Então, vamos lá. Cortei aqui um pedaço do meu EVA, tá? Só pra mim não precisar ficar com aquela folha enorme que ia atrapalhar vocês. Vamos pegar aqui uma caneta ou um lápis. Peguei aqui um lápis pra não ter perigo de a gente manchar a nossa bolsa, tá?
Qualquer coisa, se tiver até um palitinho de dente aí, pode ser, tá? Só pra gente fazer essa marcação. Ó. Depois de eu marcar bem certinho, ó. Não sei se vai aparecer, acho que vai aparecer só o brilho aqui da base. Agora, a gente corta, tá? Vamos cortar aí em volta da nossa marcação. Mas esse ainda não vai ser o tamanho final, tá? Já vou explicar pra vocês. Então, cortei aqui, tá? Lembrando que vamos olhar bem certinho aonde é o avesso da nossa peça, tá? Vamos tomar bastante cuidado lá do avesso. Mas uma coisa que eu quero falar pra vocês. Lembra daqueles nozinhos aqui e da alcinha de trás? Então, a gente vai trabalhar nessa alcinha pra subir a parede da nossa pochete. Então, a gente tem que deixar essa parte livre. Então, eu vou, ó, colocando em cima da minha bolsa, em cima da minha base e vou cortando, tá? Eu vou cortando e medindo, cortando e medindo. Faz esse processo aos poucos, tá? Pra não ter perigo de cortar demais e você desperdiçar o seu EVA. Então, vamos fazer esse processo aos pouquinhos. Até termos o tamanho exato que precisamos aqui. Ó. Então, cortei aqui a primeira e vamos medindo, tá? Ó. Então, precisamos deixar essa parte aqui livre, certo? Então, eu vou cortar aqui bem certinho, como eu falei pra vocês, bem aos pouquinhos, pra não ter perigo de cortar a mais. E depois eu volto pra mostrar pra vocês aqui, tá? Ó, meus amores, já cortei aqui, tá? Tudo bem certinho. Pra vocês verem. Tirar um pedacinho ali, tá? A gente tem que sempre tá olhando pra ver se tá bem certinho, ó. Deixando essa lateral, como eu falei pra vocês. E o que vocês podem fazer também é pegar essa lateral, trocar a lateral, pegar aqui o mesmo tamanho, ó, do EVA e medir. Se ficar o mesmo tamanho, da forma que vocês precisam, deixa eu inverter aqui. Se ficar do mesmo tamanho, vocês podem usar esse próprio molde para cortar outro, tá? Então, eu já fiz isso aqui, ó. O meu aqui deu certo, então, eu já cortei as duas laterais do mesmo tamanho. E agora, vamos para a parte do tecido. Então, vamos lá. O mesmo processo que eu vou mostrar pra vocês de um lado, vai ser o mesmo que vocês vão fazer do outro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu tecido na minha lateral, tá? Coloco aqui em cima. E o que a gente fez ao contrário da nossa base? No EVA, que a gente diminuiu o tamanho, aqui a gente vai aumentar. Eu vou fazer aqui o risco na lateral, tá? Lembrando de fazer esse processo do lado avesso, pra não riscar o seu tecido. E não aparecer na frente, né? Então, vou fazer esse processo aqui na parte da frente. Bem riscadinho aqui, tá? De preferência que vocês consigam enxergar. Vou pegar a caneta aqui pra ficar mais fácil. Então, coloco aqui e vou passar a caneta. Aí, pra mim conseguir ver melhor. Prontinho. Então, risquei aqui, agora eu consigo enxergar bem, tá? Mas, como eu falei, a gente vai deixar pra fora essa parte, tá? Então, no olhômetro mesmo, a gente vai fazer aqui, ó, deixando um dedinho de largura, a gente vai riscar aqui, ó, o nosso tecido pra fora. Ó, a gente risca aqui no olho, porque essa parte aqui a gente vai utilizar
pra colar no EVA, tá? Pra fazer a parte do forro. Nossa bolsinha. Nossa pochete. Pra vocês verem. Então, aqui, agora, eu posso cortar nessa risca do lado de fora, tá? Já fiz aqui meu primeiro corte, tá? Como eu falei pra vocês. Agora, meus amores, a gente vai cortar também aqui, ó. Fazer uns cortinhos nessa parte aqui da lateral. Mas a gente, ó, lembra que a gente fez aqui a parte do risco de dentro? A gente não vai chegar até esse risco, tá? Então, aqui, ó, dou um espacinho, corto, dou um espacinho, corto. Lembrando de não chegar até o risco, tá? E vamos fazendo esse processo aqui pra gente iniciar a colagem no EVA. Já cortei tudo aqui, ó, pra vocês verem, tá? E o importante também, meus amores, é vocês acharem certinho o lado aqui do EVA, pra não ficar errado aqui a marcação, ó, pra vocês verem. Se eu inverter aqui, ó, fica tudo bagunçado, ó, fica sobrando aqui. Então, eu preciso colocar no lado certinho, tá? Certo? Já tô aqui com a minha cola quente, bem quente. E aqui vamos iniciar o nosso processo. O primeiro processo é de colar o tecido aqui, tá? Então, ó, a gente coloca um pouquinho de cola e aperta essas partes aqui pra dentro, tá? Ó. Põe a cola. E vamos apertando aqui, tá? Esse processo é um processo bem simples. Ó. Deixar bem coladinho. E vamos fazer esse processo por toda a lateral, tá? Pra vocês verem. Já cheguei aqui na minha última tirinha, tá? Ó. Então, a gente ajusta aqui bem certinho, tá? E fica assim a nossa primeira parte da estruturação, tá certo? Ó, pra vocês verem, fica bem coladinho, bem certinho. Agora, vamos iniciar a colagem na nossa base em crochê. Ó, pra vocês verem. Então, por isso, a importância da gente deixar bem certinho aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que deixar aqueles espacinhos? Então, essa é a importância, tá? Pra ficar bem certinho. E aqui a gente olha certinho aonde a gente vai colocar a nossa base, tá? Então, vamos iniciar aqui a colagem. Lembrando sempre de prestar bastante atenção qual que é o lado direito, qual que é o lado do avesso, porque a gente vai colar no lado avesso, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente vai colar aqui, meus amores, mas a gente não vai colocar excesso de cola, pra não ter perigo de transferir essa cola pro lado direito, tá? E também a gente vai evitar colocar cola aqui, porque geralmente escorre e vai fechar aqui essas alcinhas que a gente precisa, tá? Então, não tem problema ficar um pouquinho solto ali essa parte de dentro. Então, eu vou começar colando da ponta, ó. E aqui coloco a minha base de EVA e aperta aqui, tá? Vamos apertar bem. Ó, pra vocês verem. E, ó, eu vou levantando a minha base e vou aplicando a cola, lembrando de não passar nesse local que eu falei pra vocês. Ó. Sempre de pouquinho em pouquinho, tá? Porque se a gente coloca muito, a cola vai secando e não cola direito. Então, a gente aperta bem, pressiona bem. E como falei, eu não vou aplicar cola aqui, ó.
sempre nessa parte aqui de baixo, tá? Então, a gente vai colando e apertando. Dá um tempinho, levanto aqui novamente e continuo com esse meu processo, tá? Colou, apertou. Também tomando bastante cuidado para ela não entortando para cima, tá? A gente vai trazendo ela pro lugar dela, a base, tá certo? E assim vamos fazendo aqui o nosso processo. E apertamos de novo. Ó, porque eu falo pra vocês pra gente não colar aqui, ó. Deixa soltinho, tá vendo? Essa parte aqui onde a gente vai trabalhar os nossos pontos, tá? Então, a gente vai fazendo esse processo, meus amores, até a gente completar tudo, tá? Aqui essa parte da colagem. Então, meus amores, olha pra vocês verem como ficou aqui a nossa base, ó, super firme, tá? Ela não fica molenga, ela fica bem estruturada, tá? Então, aqui eu já fiz as minhas duas bases, ó, pra vocês verem, da mesma forma que mostrei pra vocês, tá? Ó, tudo bem certinho. Agora, vamos iniciar a nossa lateral. Então, vamos lá. Já peguei aqui, novamente, o meu fio, tá? E como já falei pra vocês, vamos trabalhar pegando aqui as duas alcinhas, tá? Pegando a alcinha de trás, ó. Essa alcinha de trás e o nozinho, tá? Ó, pra vocês verem. É aqui que a gente vai trabalhar os nossos pontos, certo? Então, eu coloco aqui o meu fio, ó. Puxo aqui esse meu fio pra cima. Não vou dar laçada inicial, tá? E já subo fazendo uma correntinha pra dar a vez do meu ponto baixo. No próximo, já vou segurando aqui esse meu fio, laço aqui um ponto baixo. No próximo, laço um ponto baixo, tá? Então, é esse o processo. Vamos fazer uma carreira, vamos iniciar essas carreiras, tá? Com essa, pegando essas duas alcinhas de base, tá certo? Pra trazer firmeza e já vamos aproveitar pra arrematar esse fiozinho que sobrou, tá? Quando eu der a volta total, quando a gente tiver com os nossos 62 pontos, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu último pontinho da nossa carreira, tá? Da nossa primeira carreira, e já vamos iniciar a próxima. Mas queria falar pra vocês aqui, que caso vocês queiram abrir aqui assim, ó, e colar essas partinhas que a gente deixou sobrando agora pode, tá? Mas só tomando bastante cuidado pra não pegar os outros pontos, tá bom? Só aqui nessa parte de baixo. Então, é só abrir aqui e colar esses pedacinhos que vocês querem deixar mais certinho, tá? Então, vamos lá pro fechamento agora. Então, eu venho aqui, ó, solto aqui minha laçada normalmente, venho aqui na nossa primeira alcinha de cima, com a agulha de trás pra frente. Pego aqui a minha laçada. E trago aqui pra trás, tá? Agora, vamos fazer pontos baixos centrados. Então, o nosso fechamento tem que ser bem no centro do nosso primeiro pontinho. Então, eu levo lá pra trás, ó, bem no centro. Aqui, uma perninha pra cada lado, tá vendo? A agulha tá bem no centro. E agora, eu vou colocar essa laçada novamente na minha agulha e vou ajustar aqui. Ajusto bem aqui, ó. Ajustamos bem. E agora, eu pego aqui a minha laçada na agulha novamente. Puxo aqui pra cima. Deixa eu só arrumar aqui, porque tá no avesso o fio.
puxo aqui pra cima e faço o meu primeiro ponto, tá? Faço uma correntinha aqui pra fazer a vez do ponto. E sigo fazendo ponto baixo centrado. Entro bem no meio do meu ponto, ó. Aqui pra vocês verem desse lado de cá. Ó, aqui no centro. Tá vendo que a gente tem as duas perninhas do nosso ponto? Tem uma pra cá, outra pra cá. Então, tem que sair bem no centro. Por isso que fala ponto baixo centrado, tá? Então, temos que fazer bem centradinho esses pontos, tá? Então, vamos fazendo dessa forma. Agora, vamos fazer a nossa segunda carreirinha. Vou fazer aqui a quantidade de carreiras que eu acho legal, tá bom? Lembrando que a gente vai fazer desse mesmo jeito nas duas bases, tá? Então, calcula aí pra vocês verem, ó. Aqui tá com 2 dedos. Se a gente fizer a nossa segunda com 2 carreiras, vai ficar com 4 dedos de largura aqui, tá? Mais ou menos, né? Então, vejam aí o tamanho a quantidade de carreiras que vocês querem na lateral. Provavelmente eu vou fazer 3 carreirinhas, tá? Quando eu finalizar a minha terceira, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Então, pessoal, vamos lá. Já finalizei aqui minha terceira carreira e já cortei o meu fio, tá? Vamos fazer o arremate do pontinho invisível. O mesmo fechamento. Vem aqui na alcinha de cima, com a agulha de trás pra frente, ó. E puxo o meu fio aqui pra trás, tá? Ajustamos bem. Pra depois entrar aqui, ó. Na alcinha de trás e no meio do fio. A gente vem aqui na alcinha de trás, pra depois entrar no meio da laçadinha. E assim fazemos o nosso arremate, tá? Vamos ajeitar bem aqui o nosso fechamento. Deixa eu medir pra vocês aqui, pra vocês verem quanto que ficou essa parte aqui da altura da bolsa. 4 centímetros, tá? Então, lembrando que a gente vai fazer essa mesma quantidade na segunda lateral, tá? Caso você queira deixar mais largo também, não tem problema, você pode só aumentar a quantidade de carreiras aqui, tá bom? Antes de vocês já prosseguirem para a próxima lateral, eu quero mostrar para vocês um jeito da gente preparar a nossa base para o fechamento, tá? Depois a gente vai arrematar esse fiozinho, tá? Então, ó, tô aqui com a minha base, tá certo? E, ó, vamos pegar o nosso zíper e vamos colocar mais ou menos na nossa bolsa aqui, ó, pra vocês verem a parte da abertura, ó. Tá? Então, a gente tem que ver aqui o seguinte. A gente não pode deixar o zíper muito aqui embaixo, tá? Porque a gente vai colocar argola. Se eu colocar argola aqui embaixo, ela vai ficar girando assim, ó. Você coloca a alça e ela fica girando. Então, eu tenho que deixar um pouquinho pra cima. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, lembra que a gente tem, ó, principalmente aqui nessa parte aqui, ó, você pode escolher qual lado, tá? Aqui, lembra da nossa parte reta? Lembra da nossa parte reta que a gente tem os nossos 16 pontos? Então, a gente vai basear, ó, contando quantos pontos pra lateral a gente vai deixar. Então, eu posso deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai deixar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Aqui da nossa parte do zíper. Então, daí a gente vai colocar a nossa alça aqui, ó, antes do meio da nossa base, tá? Vou contar aqui pra vocês com quantos pontos que ficamos aqui nessa parte separada pro zíper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, deixamos 28 pontos aqui nessa parte da abertura, tá? Um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar com vocês é que pra gente aplicar o zíper da forma mais fácil possível, o zíper tem que ser um pouquinho maior do que a nossa abertura, tá? O nosso zíper a gente sabe que tem 30 centímetros, né? E vou medir aqui pra vocês verem com quantos centímetros que está a nossa abertura. Está com 27 centímetros, então tem aí uma margem de 3 centímetros de sobra de zíper. Então, aqui também, vamos deixar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, ó, pra vocês verem. Então, o nosso zíper vai ficar aqui, tá? Por que que eu tô falando isso pra vocês?
é o seguinte, a gente vai fazer um fechamento diferente. A gente não vai fazer o fechamento pegando outro fio e colocando, fazendo o fechamento aqui. A gente vai fechar com os próprios pontos da nossa base, tá? Então, depois da gente marcar, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui uma dica. Quando vocês forem fazer aqui essa parte de iniciar a base, a gente vai utilizar a própria base para fazer a união da lateral, não vamos utilizar outro fio, tá? Então, com a base virada para cima, ó, com o forro virado para cima, vocês vão iniciar a parte dos pontos baixos do lado esquerdo, tá? Então, do lado esquerdo que vamos iniciar. E como falei para vocês, já deixamos marcadinhos aqui, ó, essa parte do marcador até o outro, a parte do zíper, certo? Então, o seguinte vai ser aonde a gente vai iniciar a nossa união. Então, esse daqui que a gente vai iniciar a união tem que ser o primeiro ponto a ser iniciado, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, antes do marcador. E lembrando que tem que ser do lado esquerdo aqui da base, com o forro virado para cima, tá? Então, toma cuidado para não se confundir com a base aqui da parte do direito. Não, é a parte aqui do avesso, tá? Com o forro virado para cima, o lado esquerdo, tá certo? Então, esse é a forma correta da gente fazer essa parte da lateral. Então, eu vou iniciar aqui a parte da minha lateral, tudo bem certinho. Tem que ser dessa forma, tá bom, meus amores? Pra dar certo, tá? É só esse lado que precisa ser desse jeito, o outro pode ser normal. A gente vai fechar tudo bem certinho, fazer o arremate. Essa aqui a gente nem vai fazer o arremate, tá? Então, é dessa forma que a gente vai fazer, tá? Então, vou subir aqui as minhas laterais, tá? As 3 carreiras, tudo bem certinho. Depois que a gente fizer aqui a lateral, a gente vem pra aplicar o zíper, tá? Então, a gente vai aplicar... Primeiro, a gente vai aplicar o zíper para depois unir a lateral. Dessa forma, foi a forma mais fácil que eu achei, que eu já encontrei pra gente fazer essa aplicação, tá certo? Então, vou lá terminar essa lateral e já volto com vocês. Então, meus amores, estou aqui com as minhas 2 bases, tá? A primeira a gente arrematou e essa a gente não vai arrematar, tá? A gente só vai puxar, ó, esse fiozinho, a gente vai deixar assim, ó, dar uma puxadinha aqui, ó, só pra não ter perigo de puxar e desfazer os pontos, tá? Já marquei aqui também, ó, a mesma quantidade de pontos, né, os 28 pontinhos aqui na nossa parte que a gente vai colocar o zíper, tá? Então, você mede aí também, pra ver se tá tudo bem certinho, porque como essa é uma base oval, se não ficar exatamente no mesmo lugar, tá? Utilizando aqui, aquela regrinha aqui dos pontos retos aqui na parte reta, e pegar 6 pontos pra cá e 6 pontos pra cá, não dá certo, tá? Então, vamos lá. Ó, peguei aqui também, meus amores, alfinetes, tá? Pra ficar mais fácil aqui pra gente segurar bem essa bolsa, tá? Esse meu zíper é o que destaca, tá? Mas eu não vou abrir ele, porque eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão costurar aí. Como vocês vão costurar aí sem abrir isso daqui, tá? Porque a gente vai iniciar essa parte aqui embaixo, ó. Então, eu vou aplicar aqui, ó, o meu zíper, o finalzinho do meu zíper bem em cima, tá? Onde tá o final do meu ponto, eu vou aplicar meu zíper. Ó, e vou deixar bem próximo aqui, ó, bem próximo do dente, tá vendo? Que o dente tá um pouquinho acima dos pontos, então é aqui que eu vou deixar, ó. Eu não vou deixar ele pra cima e nem pra baixo, porque se eu deixar abaixo dos pontos, o zíper vai agarrar nos pontos, tá? E vai desfiar, então eu deixo rente aqui. E aqui a gente vai alfinetar. Outra dica muito importante, vocês vão deixar, ó, esse zíper conforme ele flui, ó. Não vamos esticar demais e nem deixar frouxo. Vamos deixar ele bem certinho aqui, tá vendo? Bem certinho aqui, conforme ele já é naturalmente, tá? Outra coisa que eu quero que vocês reparem é que a gente começou com o final do zíper, tá vendo? Por quê? Porque pra mim é mais vantagem sobrar aqui no começo, tá? Não tem lógica eu deixar sobrando aqui, que é essa parte que abre. Então, deixando sobrar desse lado de cá, é aqui que a gente vai conseguir juntar certinho na base de cá. Já alfinetei todo esse lado de cá, ó, pra vocês verem, tá? Ficou bem certinho, como falei pra vocês.
E aqui cheguei até o meu marcador, tá certo? Ó, até o meu último pontinho aqui, que tem que ficar aqui. Eu não posso passar pra cá, tá? A costura tem que ser nesse último pontinho aqui. E eu tenho que dar uma marcadinha, ó. Vou pegar novamente a caneta e vamos marcar, ó. Tentar marcar aqui. O meu é escuro, o meu zíper, essa parte é escura. Mas eu vou tentar marcar aqui de uma forma que eu consiga ver, ó. Mais ou menos aqui, ó. Uma forma que eu consiga ver aqui, tá? Que eu consigo ver onde que tá riscadinho, tá? Essa parte fica pra dentro da bolsa, né? Agora, eu vou abrir todo o meu zíper novamente, que eu tinha fechado pra mostrar pra vocês, ó. Então, eu abri e eu sei que é aqui, ó, que eu tenho que começar a alfinetar, tá? Então, ó, eu vou colocar, posicionar a minha bolsa aqui no lugar exato, mas eu vou abrir aqui, tá? Ó, pra vocês verem. Eu abro essa parte de cá, pra mim conseguir encaixar, ó, essa é a parte um pouquinho mais complicada. Eu tenho que conseguir encaixar a minha marca. Ó, por que eu falo pra vocês que tem que sobrar. Eu tenho que encaixar aonde tá marcado, que no meu caso é aqui, pra mim colocar aqui, ó, bem aonde tá o meu marcador. Ó. Bem em cima, tá? Então, eu viro aqui. Aqui. Eu viro aqui, ó, e vou colocar bem em cima. A marquinha bem em cima de onde tá essa parte aqui. Por que eu gosto de fazer essa parte com alfinetes? Porque se caso tiver errado, você pode simplesmente desmanchar, tirar aqui os alfinetes e marcar tudo de novo, tá? Então, ó. Aqui, e eu volto a marcar aqui, ó. E continuo aqui alfinetando, deixando bem firminho essa parte, tá? Já alfinetei tudo aqui, ó, pra vocês verem. Fica um pouquinho emborcadinho aqui, ó, por conta do alfinete. Mas depois a gente já vai deixando bem justinho, tá? E aqui, ó, ficou bem certinho. A parte final, no meu último pontinho aqui, tá? Eu vou fechar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Ó, pra vocês verem, ó, fechado, fica bem no lugar certinho, tá? Fica um pouquinho desengonçado, porque não tá costurado ainda, é o alfinete, né? Mas aqui agora a gente vai conseguir fazer a costura bem certinha, tá? Ó, pra vocês verem, marcador com marcador, ó, pontinho com pontinho aqui, tudo bem certinho. Pra vocês verem. Ponto com ponto, tudo bem certinho. Então, vamos lá pra nossa costura. Abre aqui novamente, tá? E eu gosto sempre de começar aqui pelo cantinho, tá? Você pode pôr uma base em cima da outra, ó. Pode pôr uma em cima da outra aqui, pra facilitar essa parte da costura. Mas eu gosto sempre de começar por esse pontinho aqui, que é onde a gente vai fazer o nosso acabamento, tá? Eu tô aqui com a minha linha e agulha. E a primeira dica da costura aqui do zíper é que a gente não pode travar aqui essas alcinhas, tá? A gente tem que deixar ela bem certinha aqui, ó. Aqui por baixo, faço esse acabamento por baixo. Trago aqui minha agulha, ó, por dentro, primeiramente, tá? Passo aqui, ó, no meio dos meus pontos. E volto aqui, ó. Sempre pegando bem próximo um pontinho do outro, tá? Eu não gosto de deixar o acabamento aqui muito
os fios muito atravessados, tá? Eu sempre coloco a agulha próximo aqui, da onde já tá a minha agulha, e eu entorto ela um pouquinho pra lado. Eu não venho ela assim, eu venho ela pra cá, ó. Ó. Sempre trazendo ela um pouquinho pra lateral. Dessa forma, o nosso ponto vai ficar um pouquinho mais alongado e vai ficar escondidinho, tá? Então, sempre no mesmo lugar que já saiu a linha, ó, pra vocês verem. E sempre deixando bem esticadinho aqui essa parte. Então, os lugares que vocês podem sair é entre aqui as alcinhas, tá? Ó, entre as alcinhas ou na parte de dentro do ponto, ó. Trazendo aqui nessa parte de dentro, pra ficar bem escondidinho. Ou por baixo, tá? Mas é um pouquinho mais difícil você trazer por baixo, quando você traz o nó aqui. Mas eu aconselho vocês a pegarem ou no meio aqui da alcinha, ou aqui atrás dos pontos. Mas aqui nos pontos ainda é perigoso aparecer a sua linha, tá? Mas dessa mesma forma que eu já sempre falo pra vocês, sempre trago costura aqui, sempre deixando, ó, trazendo a linha um pouquinho pra lateral, tá? E sempre trazendo aqui por baixo, tomando cuidado pra não passar aqui por dentro dos pontinhos, tá? E sempre puxando pra deixar bem justinho esse zíper, mas tomando cuidado pra não puxar demais, tá? Então, eu vou fazer essa costura aqui, ó, com bastante cuidado, até o meu final ali, tá? Até meu marcador, por isso que a gente deixa os marcadores ali, pra gente não se perder. E depois eu venho pra mostrar pra vocês como tá ficando e pra gente fazer o nosso próximo lado. Então, meus amores, já costurei aqui a primeira parte, ó, pra vocês verem bem certinho, tá? Não tá emborcado e nem apertado demais, tá? Se tivesse apertado, ele estaria assim, ó, fechado. E, ó, pra vocês verem. Bem certinho, como falei pra vocês, ó, com os dentes pra fora, com os pontos pra dentro e sem sobrar essa parte preta, tá? Então, agora vamos pro outro lado. Outra coisa também, meus amores, que eu tenho que falar pra vocês é... Conforme vocês forem fazendo a costura, vai ajustando aqui o zíper, tá? Aqui do outro lado. Você fecha, abre, até ver que os pontos estão certinhos, ligadinhos. Porque pode ser que conforme você vá costurando, mude a posição, tá? Isso daqui é só pra dar uma facilitada. Então, você vai medindo aí, tudo bem certinho, pra não costurar errado, tá bom? Então, agora é só fazer o nó de tecelão, tá? Passa aqui por baixo, eu já fiz um. Só que eu não tava gravando. Então, eu passo aqui por baixo, tá? Posso pegar um pedaço aqui do próprio ponto, ó. Fico com a laçada aqui de fio. Passo uma vez por dentro dessa laçada e volto e passo mais uma vez, tá? Esse é o nozinho de acabamento. Depois você puxa aqui, ó, e ele dá um nozinho, tá vendo? Passo aqui, ó, um pouquinho pra baixo, depois eu corto o meu fio. Agora, eu vou pegar mais um pouco de linha e continuo da mesma forma. Então, o processo aqui continua o mesmo, tá? Ó, então, eu vou continuar a costura aqui no meu marcador, tá? Toma cuidado pra não fazer errado. Ó. Venho no espacinho que eu falei pra vocês, tá? Pra ficar bem escondidinho. E aqui sempre ajustando bem, tá? Vou tirar esse primeiro aqui, porque aqui eu já sei onde que vai ficar o meu zíper, ó. Então, sempre ajustando, tá? Pra não deixar bambo, ó. Vai dando uma puxadinha. Toma cuidado pra não puxar demais, tá? Pra não correr. Se vir muito pro lado, já sabe que você tá puxando muito, tá bom? E sempre um pontinho próximo do outro, tá? Pra não ter problema. Então, o processo da costura aqui desse lado de cá é a mesma coisa, tá? Não vai mudar. E a gente vai fazer essa costura até ali o finalzinho. Lembrando de ajustar bem, pra não ficar nem bambo, nem muito apertado também.
Já fiz toda a costura aqui, meus amores, e mantive os marcadores, tá? Pra depois, a hora que a gente for fazer a união, ó, pra vocês verem. Tudo bem certinho, a quantidade de pontos. Ó, ela fica um pouquinho desengonçada agora, né? Porque a gente não uniu ainda as laterais, mas a hora que a gente unir vai ficar bem certinho, tá? Então, vamos lá pra união. Então, meus amores, como eu falei pra vocês aqui, ó, que a gente ia deixar assim, né? Então, como que vai ser? Tá vendo essa alcinha aqui, ó, que tá dentro dessa daqui grande? Então, a gente vai tirar essa alça, ó. Na próxima, vamos tirar novamente. Então, a gente vai tirando essas alcinhas aqui, tá? Ó, pra vocês verem, é bem facinho. Por isso que a gente não pode arrematar esse daqui, o último pontinho aqui. Então, a gente vai tirando essas alcinhas até ficar assim, os nossos pontos, tá? Então, meus amores, ó, desfiz todas aqui, tá? E ficamos com as 34 alcinhas. Como a gente tinha 28 aqui em cima, então a gente tinha 62 pontos, então ficamos com 34 aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar aqui, ó, a nossa bolsa em cima, tá bom? Ó, e tenho que ver o ponto que tá sobrando aqui, tá? São 34 pontinhos. Então, eu sei que esse aqui não é o que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar nesse próximo. Eu vou pegar aqui uma agulha. Vou até pegar uma agulhinha um pouquinho menor, tá? Vou vir aqui, ó. Deixa eu tentar virar aqui pra mostrar pra vocês. Vou vir aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, ó. Tá vendo? E pego a minha alcinha. Eu pego essa alcinha e passo aqui por dentro. Então, vamos fazer tipo pontos baixíssimos, mas nessas alcinhas. Venho no próximo, pego a outra alcinha, passo aqui por cima e passo essa laçada por dentro dessa. Então, pra vocês verem. No próximo, pego a próxima alcinha do próximo pontinho, laço aqui pra cima, passo essa laçada por dentro dessa. No próximo, pego a alcinha do pontinho aqui de baixo, passo essa laçada aqui pra cima, essa por dentro, ó, acabou desfazendo um pontinho meu aqui, tá? Então, como que a gente refaz ele? Vou pegar outra agulha aqui. É conforme a gente já tá vendo aqui, ó. Eu passo essa laçada de trás por dentro dessa, tá? Ó. Então, volta novamente aqui as nossas alcinhas. Então, se desfazer é dessa forma que vocês vão refazer essa alcinha, tá bom? Então, eu vou terminar aqui fazendo esse mesmo processo da união da lateral, tá bom? Com bastante calma, bastante paciência, tá? Não deixando muito apertado também. E quando eu finalizar essa parte da união, eu volto com vocês. Então, meus amores, fechei aqui a nossa última alcinha, ó, pra vocês verem, ficou bem certinho. E já cheguei marcador com marcador. Agora, eu solto aqui essa minha última laçadinha, tá? E vamos fazer o ponto falso aqui. Ó, isso, vamos aproximar aqui, ó, esses dois espaços aqui, tá? Pra ficar certinho. Então, eu venho aqui aonde tá o meu marcador já, ó. Trago aqui pra trás. Aqui o processo é aquele mesmo já de pontinho falso. Só que aqui é um pouquinho mais complicado, porque agora já tá fechado, né, a nossa pochete. Então, aqui eu tenho que voltar pro lugar devido desse ponto, que vai ser aqui, ó, no nosso último pontinho, tá? Ó, passo aqui, ó, bem no centro. E puxo aqui pra baixo. Aqui, prontinho. E agora, vamos ajustar aqui a nossa pochete, tá? Trazer o formato dela novamente. Vamos tirar os marcadores, tá? Pra vocês verem como que tá ficando. Então, pessoal, já arrematei tudo aqui certinho, ó, pra vocês verem como que fica por dentro, tá? Então, aqui a gente fecha. Tudo bem certinho. Agora, vamos colocar aqui
as argolas. Eu vou colocar ela assim, ó, de pé, pra facilitar, tá? Mas quando a sua cliente quiser usar como bolsa, é só virar, tá? Então, a gente olha quantos pontinhos que foram. 1, 2, 3, 4 pontos aqui desse lado. E aqui desse lado também vamos pôr em 4 pontinhos, tá? 1, 2, 3 e 4. E vamos descer aqui embaixo. Pode ser no meio, pode ser do lado, tá? O importante é que fique bem certinho aqui. Agora é só colocar a nossa alça, tá? Porque a nossa alça já vai fazer a vez da alça da pochete. Então, finalizada, a nossa pochete fica assim. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, se você chegou até o final da aula, comenta aqui, colorido, pra mim saber que você assistiu todo o passo a passo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa, dessa pochete, que é ótima aí pras festas que estão vindo, né, o carnaval, tá bom? Beijão, meus amores, até a próxima aula!